Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Então a gente está aqui, né? Vamos falar um pouquinho na nossa live de hoje. O tema é corrigindo os comportamentos com calma e efetividade. Então esse é o tema da nossa live de hoje, tá? Que eu vou estar comentando aqui com vocês. E daí a gente entra num ponto, essa questão, corrigir o comportamento com calma e efetividade. Calma. Qual é a mãe que não perde a paciência? Que em momentos ali que a criança tem algum comportamento ali inadequado, que a criança está fazendo birra, e aí até foi um dos temas que veio na caixinha de sugestão para falar sobre a questão do que fazer com a birra e a desobediência. Então, eu acho que esse é o nosso tema central, é o tema que eu venho trazendo aqui, né? Todos esses momentos, se vocês acompanharem aí nos vídeos, enfim. Então, eu venho falando muito dessa questão aí de birra, desobediência, como lidar com isso, né? E aí, sem precisar recorrer a castigo. Então, eu já disse a questão da punição, o quanto que ela tem um efeito negativo, certo? E aí, a gente precisa utilizar de outros tipos de estratégias para educar os nossos filhos sem precisar recorrer para as palmadas, para o castigo. E a gente tem essa questão de quando a criança entra numa situação ali de desobediência ou de birra, principalmente quando a gente está em locais públicos, a mãe já passa aquele montão de coisa na cabeça dela. E agora o que eu vou fazer? As pessoas estão olhando, as pessoas estão julgando, as pessoas estão reparando, né? Então eu acho que toda mãe que passa por essa situação tem esses pensamentos ali naquele momento. Mas e aí, o que fazer então? Calma, primeiramente, manter a calma. No momento em que a gente perde a paciência, que a gente deixa a emoção raiva entrar em contato ali e mandar, a nossa consciência, os nossos pensamentos ali, eles já não vão fluir mais de maneira assertiva. Então, a gente tende aí a agir nesse momento da raiva, no impulso, a gente tende a falar coisas que não deveria ter falado, a ter comportamentos ali que não deveria ter tido, tá? Então, o primeiro ponto é tentarmos manter a calma. E eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil manter a calma. Eu sou mãe também. E aí a minha filha, ela tá naquela fase dos 2 aninhos ali, 2 para 3 aninhos, onde tudo ela quer ser independente, mas ao mesmo tempo ela não consegue. E aí ela não tem maturidade para lidar com as coisas que não saem da forma como ela gostaria. Inclusive, agora antes de entrar aqui ao vivo, eu estava no mercado e eu passei por uma situação desse tipo. Ela queria um carrinho diferente lá, que queria andar, e aí eu negociei com ela ali, filha, pera, calma, mas em momentos ela iniciou um choro, entendeu? E ali, nesse momento que ela iniciou esse choro, se eu ignorasse, tá? Se eu fingisse que eu não estava vendo, porque isso é uma estratégia que algumas mães utilizam, não ia funcionar. Ele ia correr atrás de mim e continuar chorando e me forçando a fazer aquilo ali que ela estava querendo, tá? Então, esse é o problema quando a gente ignora. Não cessa, não adianta. E a criança se sente abandonada ali naquele lugar. E a gente faz isso. Quem que é mãe aí que nunca fez isso? A hora que a criança começou a birra, virou as costas e deixou ela lá. Então, o que eu fiz nesse momento? E aí é o que eu quero compartilhar com vocês, é esses momentos, tá? Que são fundamentais. Ceder também da forma como a criança quer, todas as vezes, não pode.
Porque se a gente faz dessa maneira, a gente reforça ali que quando ela quiser e insistir muito daquela forma, ela vai ganhar. Então, isso a gente não pode fazer, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu entro com estratégias ali de negociação com ela, certo? Filha, eu sei que você quer esse carrinho, que foi o que eu fiz, mas esse carrinho agora não dá, tá ocupado. Podemos ir nesse aqui? Entendeu? E aí, em outros momentos ali também, durante, né, aquela compra ali, ela querendo pegar as coisas, ou até mesmo, né, eu quero colocar no saquinho, porque também ela quer se sentir útil e a criança quer isso. E às vezes é uma oportunidade ali da gente aproveitar aquele momento ali para ensinar também. Falei, então tá, vem aqui, eu vou abrir o saquinho, então você coloca. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente tende a fugir dessas situações quando a criança inicia um processo de birra ali, de oposição, tá? E a gente tende a perder também a paciência. E é quando a gente não deve perder. Então, assim, mães, precisamos muito, muito, muito treinar a paciência. É a estratégia ali, o ponto número 1, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de educação sem castigos, tá? Por quê? Primeiro ponto que eu disse no início. Quando a gente deixa a emoção raiva nos direcionar, ela vai nos direcionar para um ponto que não vai ser assertivo, tá? E a gente vai tender a trazer estratégias que não vão ser eficientes, que não vão ser eficazes. Então, por isso que assim, eu paro, eu respiro, tá? Começou a fazer a birra, eu vou acolher aquela criança, eu não vou sair correndo, não vou deixar ela para trás, porque não adianta, ela vai se sentir abandonada e ela vai atrás de você fazendo a birra, tá? Então eu vou manter a calma, vou acolher essa criança e vou para um processo de negociação com ela. Aí você vai falar assim, Alessiane, mas então eu vou viver trocando, tipo, na base de troca? Sim, que é que a gente chama aí, que a literatura, né, que vem nos trazendo, que é a questão dos combinados. Você vai combinar com ela, ó, vamos aqui agora, depois a gente faz, tá? E aí, voltando nessa questão do exemplo aí da minha filha, que eu tô dando, dessa idade dos 2 para 3, eles não têm nem um pingo ali de... A gente está começando, iniciando o processo de treinamento de inteligência emocional, para eles identificar as emoções, tá? E então, eles não têm o controle, eles não sabem lidar com situações que são frustrantes. Por isso, essa questão de eu acolher, entendeu? Ou até mesmo tentar distrair ali naquele momento. Principalmente quando é um pouquinho mais nova ali, tipo por volta de um ano e pouquinho, a gente pegar, iniciou o processo ali de birra, eu vou tentar distrair ela com outra coisa. Não vai adiantar eu deixar ela chorando ali, senão ela vai se sentir abandonada, repetindo novamente essa palavra. Tá? Então, assim, eu posso tentar distrair, principalmente nessa fase aí que eu tô falando para vocês, do 1 aos 4 ali, aos 5, que eles estão iniciando o processo ali de amadurecimento, eles ainda não têm essa inteligência emocional, não sabem lidar com frustração, e por isso, então, que eu preciso ali acolher naquele momento, trabalhar com estratégias de combinado, tá? Eu combino com ela, filha, vamos fazer isso aqui primeiro, depois a gente faz esse? Tá, Aliciane, mas ela vai insistir. E eu também vou insistir ali naquele combinado. Não deu certo ali, principalmente se for nessa idade, que pode ser que demore um pouco mais, enfim, eu vou tentar distrair ela com outra coisa, entendeu? Mas nunca eu vou ignorar, nunca eu vou deixar ela lá de lado, vou abandonar por conta de que, se eu fizer assim ela vai aprender. Não, ela não vai aprender, ela vai sentir que que ela não foi validada, que ela ficou ali desprezada, tá? Que ela ficou abandonada, tá? Então a gente precisa acolher, tá? Outro ponto importante que eu quero falar.
o choro, né, a birra, é uma forma inadequada ali, é uma forma que eles têm de comunicação e de expressar ali aquela coisa que eles não estão gostando, que não está sendo de acordo. Reprimir também a birra, tipo falar, eu vejo e assim, né, principalmente na minha geração, a gente tinha muita questão do pai, da mãe, falar assim, cala a boca, menino, fica quieto, engole o choro, tá? E aí eu tô ensinando aquela criança a reprimir os sentimentos dela. Eu não posso, de maneira nenhuma. Isso não é uma estratégia efetiva, tá? De educação. Então, eu não posso. É o momento em que ela está expressando as emoções, ela está extremamente insatisfeita ali com aquilo que aconteceu, entendeu? Por isso que eu acolho. Eu acolho ali aquele momento, espero essa criança acalmar, tento negociar com ela, ou tento distrair, e aí depois, tá? Depois eu explico para ela o que aconteceu, tá? O que eu quero, o que eu espero dela, que é o ponto número 2, tá? No momento da birra, em que ela, enfim, eu não consegui controlar a situação, tá? E aí a criança tá fazendo a birra, tá chorando ali, tá me desobedecendo, tá? Eu preciso esperar ela acalmar. Naquele momento ali, quanto mais eu falar na cabeça da criança, quanto mais eu tentar argumentar ali, não vai adiantar. Então eu vou acolher e vou tentar acalmar essa criança primeiramente. Tá? Não adianta eu explicar, isso aqui tá errado, você não pode fazer desse jeito, é assim que faz, porque naquele momento ela tá nervosa. Ela tá com raiva, ela tá estressada. Então ela não vai conseguir absorver aquilo que eu falar para ela. Então eu preciso esperar ela se acalmar para depois eu vir e explicar. Você tá vendo esse comportamento que você teve aqui? Não é um comportamento legal. Por que que a mamãe falou não para você? A mamãe falou não porque isso aqui era perigoso. Você poderia ter machucado, você pode machucar. Ou a mamãe falou não porque você ainda não consegue fazer isso aqui. Ou a mamãe falou não porque não era a hora, não era o momento. Não dava naquele momento. E assim, essa questão do não dava naquele momento, um dos pontos ali que eu tenho visto no consultório muito, e as mães vão concordar comigo nesse ponto que eu vou pegar agora, é que as crianças, elas estão muito imediatistas. Elas querem naquele momento, tá? Lógico que nessa faixa etária que eu tô falando aqui da minha filha, eles não têm tanto entendimento ainda, certo? Mas assim, até os de, sei lá, de 5, 6 anos até a fase da adolescência também tem essa questão de querer as coisas e querer muito rápido, querer naquele momento, tá? Eles não têm paciência ali também de esperar e a gente vai precisar treinar eles essa paciência. Treinar que nem tudo é na hora, entendeu? Eles precisam ter essa noção de tempo. Que não é naquela hora, que precisa esperar um pouquinho, o porquê que não é naquela hora, tá? Então, tudo isso é importante a gente colocar. E aí, por que que eles são imediatistas? E se a gente for olhar, tá? A geração, e daí eu tô falando aqui por mim também, e aí os estudos também apontam, essa questão de que hoje na nossa geração também é uma geração assim mais ansiosa, que é diferente da geração que foi dos nossos pais, entendeu? Que foi uma geração ali que não conviveu com tantos avanços. Porque eu falo, e aí eu olhando para trás e vendo onde a gente está hoje, tá? Da minha geração em si, do momento ali que eu estava ali na minha infância, adolescência, que era uma televisão pequena, com poucos programas, para o que a gente tem hoje. Então,
evoluiu muito rápido. Em 20 anos ali a gente teve um crescimento assim de tecnologia, de avanço muito grande. Então as crianças também, né, vêm acompanhando esse aceleramento, o tanto que está acelerado. Elas vêm convivendo com isso. E a gente teve que vir, nós, eu falo, a gente, a minha geração e as mães que são aí da minha geração, vão entender o que eu estou dizendo. Porque, assim, a simplicidade que tinha na geração dos nossos pais, dos nossos avós, é diferente. Eles não tinham tantos recursos quanto a gente tem hoje disponível. Então, por isso, essa questão do imediatismo. Por conta disso, que hoje a gente tem as coisas muito fáceis, muito rápida, tá? Se você quer pedir uma comida, você tá ali no telefone, você pede ali no aplicativo e ponto. Entendeu? Se você quer, às vezes, até fazer uma compra ali, você consegue fazer e já rapidamente. A internet, as crianças têm acesso aí, né, às telas. Né? Lógico que a gente sabe que a criança com menos de 2 anos não é recomendável, mas enfim, acaba que tendo acesso, porque os pais também têm acesso e ali eles estão ali junto. E existem também programas e desenhos que são educativos ali, que conseguem enquadrar na faixa etária deles, tá? Mas assim, esse tipo de acesso que as crianças dessa geração agora, né? E aí eu tô falando da minha filha, tô falando ali de uma criança ali de 9 anos e uma criança de 15 anos, um adolescente ali de 15 anos, é um acesso totalmente diferente do que tinha na minha geração e do que tinha na geração dos meus pais. Então, isso é a questão, esse é o ponto ali do porquê que eles são realmente ali imediatistas e mais acelerados, por conta de todo esse processo de evolução ali tecnológica que a gente teve, tá? Então, isso fez com que eles também tivessem um salto ali, né? Tanto mesmo cognitivo, enfim, que se a gente for olhar também, né? E a gente pode comparar as crianças que vem aí, que tá com, eu vou colocar aqui da idade da minha filha, mas um pouquinho mais velho, eles têm, eles têm um conhecimento ali, uma expertise, nossa, muito maior, mas por conta da informação. E aí a gente precisa também cuidar para como essa informação dessas mídias ali que eles têm acesso está chegando e que tipo de informação que está chegando também para eles. E a gente vai ter que saber dosar eles também nessa questão do esperar, que não é tudo na hora, que tudo tem um tempo. E às vezes a gente vai precisar esperar esse tempo, tá? Eu vejo assim também, né? E hoje eu estou trazendo muito essa questão prática aqui para a gente realmente, quando a gente traz a prática, a gente consegue, né? Tô trazendo as vivências, na verdade, aqui para vocês entenderem, né? O quanto que isso e o que e tem a ver com essa questão que a gente está falando de manter a calma, e aí a calma que eu disse no início, a calma tanto dos pais, que nós precisamos manter a calma, e eu sei o quanto que é difícil isso, tá? E cada faixa etária tem os seus desafios, cada faixa etária tem os seus desafios. Então, hoje eu tenho os desafios aí da minha filha de 2 a 3 anos, que quer ser independente, que acha que pode, enfim, mas ao mesmo tempo ela não tem maturidade, então eu tenho que enfrentar essas situações, mas eu sei ali que uma criança de 5 anos tem os desafios, a de 8 vai ter os desafios, a de 10, a de 15, enfim, cada fase que a criança vai passando, vai tendo os desafios específicos daquela fase. E a gente precisa sempre ser coerente e manter a calma manter a calma para conseguir educar e caminhar ensinar naquele ponto ali que eles precisam caminhar. E aí, o que eu ia comentar nessa questão de vivências, porque eu tenho tenho atendido casos específicos de crianças que não conseguem ficar ociosas, não conseguem lidar nem com a ociosidade. Isso não é bom.
Porque daí eles não conseguem ter um ponto que a gente, né, que para quem tem transtorno de ansiedade, é um ponto ali que eles têm, que tem muita dificuldade, que é manter o foco em uma coisa de cada vez. É tentar inibir, né, tentar excluir da cabeça os pensamentos que pulam. Porque a gente sabe que a nossa cabeça, né, para você entender, a cabeça da gente nunca fica vazia, sempre tem alguma coisa pulando ali, uma preocupação, alguma cena, alguma imagem. E aí, para quem é ansioso, isso acontece muito mais. E se a criança está sendo sempre hiperestimulada, ela vai ser sempre acelerada. E aí ela não vai conseguir, ela vai ter dificuldade de manter o foco atencional, de selecionar aquilo que é mais importante, aquilo que eu tenho que focar agora, aquilo que eu tenho que focar depois, entendeu? Ela não vai conseguir mergulhar de cabeça ali em determinadas, em uma coisa de cada vez, porque ela vai estar sempre pensando nas outras coisas que ela tem que fazer ou fazendo outras coisas. Então, eles também precisam de tempo ocioso e também saber lidar com esse tempo ocioso. Tá? Eu vejo assim, né? E aí na prática clínica, a gente tem a questão de crianças que você olha, a hora que você olha a agenda deles, do dia, é totalmente cheia. Então, de manhã tem isso, aquilo, à tarde vai para a escola, depois chega de tarde vai fazer isso, enfim. Então, é aquela loucura, aquela agitação. E é sempre ocupando o buraco ali, não tem sobra para nada, nem para ela pensar no nada. E ela precisa ter esse tempo também, tá? Então é um alerta aí. Mãe, se você acha assim que mantendo a agenda cheia da criança, né, você está estimulando, ok, você está estimulando sim, mas eu preciso ter cautela, tá? Eu não posso entupir a agenda da criança. Eu não posso entupir. Porque daí a criança não vai saber lidar com esses momentos ali só dela com ela mesma, esses momentos ociosos. E ela vai estar sempre cobrando que ela quer mais, quer algo mais, quer fazer algo mais, quer fazer algo mais. E a gente precisa desacelerar essas crianças. Elas precisam manter ali a atenção plena em uma coisa de cada vez, tá? Isso não significa que ela não vai conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, enfim, que ela não vai conseguir raciocinar em várias coisas. Não, não significa isso. Mas ela precisa aproveitar uma coisa de cada vez e não ter essa sobrecarga aí, tá? De tantas atividades. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma atividade extra, duas, ok, tá? Mas ela precisa também ter um momento que ela vai brincar, que é através do brincar que ela aprende também. Muitas vezes a gente não valoriza essa questão. E aí eu tô falando na fase pré-escolar, né, voltando de novo para a faixa etária da minha filha, que essa idade é para ela brincar, ela precisa desenvolver principalmente ali coordenação motora grossa, coordenação motora fina, entendeu? E muitos pais em alguns momentos acham que já precisa aprender, sei lá, as letras do alfabeto, contar, enfim, não é o momento. Vai ter um momento lá na frente para isso. E aí, se eu pulo essa etapa aí de desenvolvimento que tem a ver a coordenação motora, precisa estar desenvolvida. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento estrutural, cerebral, a criança, a gente começa a desenvolver daqui para trás. E aqui, na nuca, aqui é onde ficam as funções motoras. E conforme essas funções motoras forem amadurecendo, elas vão amadurecendo as funções cognitivas, voltada para a parte intelectual. Tá? Então é extremamente importante a gente não querer que a criança pule etapa, que ela já aprenda, que ela já fique sentadinha ali estudando, ou querendo escrever, enfim. Porque é o momento em que ela tem que brincar, que é o brincar que ela vai desenvolver essa parte intelectual. Tá? Então, assim, são coisas, coisas
pequenas, que se no dia a dia a gente observar, a gente vai trazer a efetividade na educação dessa criança. A gente vai conseguir educar essa criança da forma como a gente gostaria. E aí falando, né, eu preciso deixar claro para ela quais são as regras, entendeu? O que ela pode, o que ela não pode. Isso tem que estar claro. Faz parte de uma comunicação clara e objetiva que eu preciso ter com a criança. Muitas vezes eu vou falar uma coisa para ela e vou perguntar para ela depois. E aí, você entendeu? Repete para mim o que eu te falei. E eu falar para vocês que eu falo isso com a minha pequena. Lógico que aí eu não posso dar uma demanda muito grande para ela, né? Eu vou colocando um pouquinho, uma coisinha de cada vez, mas eu pergunto: o que a mamãe falou? O que você entendeu? E aí ela repete. Então, assim, eu preciso checar realmente se ela tá entendendo aquilo ali. Tá? Isso é de extrema importância. Tá? Então, assim, gente, são pequenas engrenagens que a gente vai ajustando ali, que a gente vai colocando no eixo e que vai fazer total diferença aí na educação dessa criança e pensando que essa criança vai ser um adulto como a gente foi criança antes. Então a gente tem que pensar muito bem em como a gente vai, né, colocar essa criança, como a gente vai educar essa criança para que ela seja funcional ali, para que ela consiga lidar depois lá na frente com os próprios problemas dela, enfim, com as situações dela. Tá? Mas o ponto aqui, né, os pontos importantes aqui do que eu trouxe ali, do que eu trouxe até esse momento aqui para vocês, né, desse dia de hoje, que eu já venho trazendo muita coisa antes, mas desse dia de hoje, tá? Então, assim, a calma é fundamental. Eu preciso manter a calma. Se eu ver que eu vou explodir, paro, respiro fundo, entendeu? Espero um pouquinho, tento me acalmar. Eu não posso agir no momento em que eu estou nervosa, porque a raiva ali, o estresse, vai fazer com que a gente tenha atitudes que não vão ser assertivas, que depois a gente vai se arrepender. Tá? Então a gente precisa manter a calma. É fundamental. Tá? Outro ponto que eu disse para vocês, no momento em que a criança está ali, que ela está desobedecendo, que ela está na birra, não adianta eu conversar. Primeiramente, eu vou acolher essa criança e vou tentar acalmar. Depois que eu perceber que ela acalmou, aí sim que eu vou explicar e vou falar, ó, essa situação aqui eu não gostei por conta disso, por conta daquilo, e aí vou falando com ela. Tá? Tomar cuidado também para mim não sobrecarregar essa criança de atividades, que foi outra coisa que eu falei aqui para vocês até esse momento, aqui agora. Não sobrecarrega essas crianças de atividade, elas precisam saber lidar com a ociosidade também. É importante elas terem momentos ociosos, tá? E ignorar também no momento em que ela está fazendo a birra, também não vai ser uma boa estratégia. Porque ela vai atrás e ela vai continuar dando a birra ali atrás de você. Então, também isso não é uma estratégia eficaz. Então, quais são as estratégias eficazes aí nesse momento? Então, manter a calma, tá? Como eu disse, que é o primeiro ponto. Acolher a criança no momento da birra, tentar acalmar ela. Depois tento negociar ali com ela, ou até mesmo distrair ela daquela situação ali que ela está querendo, que ela está desobedecendo, que ela está fazendo a birra. Tá? E também esse ponto que eu disse de tentar não sobrecarregar a criança. Tá? E eu, assim, eu sei como que é
tá? E aí, lógico que eu tô vivendo para as mães que já têm aí os filhos de 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, 15 anos, já viveram essa fase que eu estou experimentando agora na pele, que é essa fase dos 2 para os 3 aninhos. E é uma fase de extrema dificuldade por conta principalmente das birras. Que eles tendem a querer impor o que eles querem ali, naquele momento. Então, assim, é uma fase extremamente complicada e que eles não têm muita maturidade para entender, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de ensinar, de falar o porquê que não pode, de mostrar, é assim pode, assim não pode. Eles precisam já começar a ter essa noção do que pode e do que não pode. Entendeu? E aí, reforçando, eles não vão ter tanta maturidade, mas é o momento que a gente já precisa começar a plantar essa sementinha, que aí a gente vai desenvolvendo aí ao longo dos anos dessa criança. E nós, pais, tá, mãe, nós somos responsáveis por esse desenvolvimento saudável dessa criança. Nós somos responsáveis disso. E a gente precisa pegar as melhores estratégias aí. Hoje, um adulto ansioso, um adulto, vamos pôr, depressivo, é porque em algum momento ali dessa fase do desenvolvimento dele, ele passou por situações ali que ele já não conseguiu lidar. E aí ele foi carregando isso para a vida adulta. Então, assim, o nosso papel como mãe, pai, enfim, é um papel de. É o maior papel que a gente tem. A nossa responsabilidade é gigante. É gigante. Porque nós somos responsáveis por fazer essa criança hoje ser um adulto assertivo, ser um adulto que é bem sucedido, ser um adulto que sabe lidar com as emoções, ser um adulto responsável, ser um adulto íntegro, ser um adulto honesto. É nossa responsabilidade, principalmente, tá? Então, assim, vamos pegar essas estratégias que são pequenos pontinhos ali que a gente precisa ir ajustando e vamos tentar, vamos colocando em prática no nosso dia a dia. E não é uma vez só que eu vou fazer e que já vai estar tudo certo, tá? Vou ser sendo bem sincera para vocês. Não é um processo fácil, só que é super importante. É o de máxima importância. Nós temos uma responsabilidade como mãe gigante, gigante, eu volto a repetir. Nós somos os responsáveis pelo adulto de amanhã, que essa criança vai ser. Tá? Então precisamos sim educar utilizando estratégias ali assertivas, tá? Eu já trouxe em alguns momentos que a punição não funciona e o porquê que ela não funciona. Eu trouxe em alguns momentos. E assim, gente, seguindo essas estratégias que eu venho trazendo aqui de conteúdo e mais outras, um monte de outras estratégias que eu ainda vou trazer aqui para vocês, pontos ali que a gente precisa ajustar no nosso dia a dia como mãe, vocês podem ter certeza, tá? Que vocês estão garantindo ali o desenvolvimento saudável dessa criança, tá? Estão garantindo ali 99% que não tem nada 100%. Então vamos ao máximo tentar seguir ali essas estratégias que eu venho trazendo aqui, essas que eu trouxe especificamente hoje, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão obter sucesso, tá? Não é fácil, vou voltar a repetir, não é fácil.
tá? É desafiador. E não é da primeira vez que a gente vai tentar e que já vai estar tudo certo, tá? Pensa, todo comportamento é aprendido. Se ele aprendeu a fazer de repente de uma maneira inadequada, ele demorou um tempinho ali para ele aprender também. Do mesmo tempo que ele demorou para aprender, ele vai demorar também para a gente retirar ali aquele comportamento que a gente não quer, que está inadequado, tá? Então não é na hora, não. Exige energia, exige firmeza, exige calma, exige tempo. Mas a gente consegue. Seguindo esses passos aqui que eu venho trazendo aqui para vocês, dá certo. Eu garanto para vocês que dá certo, que eu tenho visto exemplos de pacientes ali, mães que colocam em prática e também hoje colocando em prática na educação da minha filha também. Tá bom? E era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, coloca aí. Eu vou salvar essa live ali agora. E aí, quem quiser depois assistir aí, as outras também tá tudo salvo aqui no Insta. Então acompanha aí que eu venho trazendo muita coisa que realmente de extrema importância aí e que ajuda vocês aí no dia a dia, tá bom? Até quinta, mães. Essa semana a gente vai ter live terça e quinta, tá? Semana que vem também. Acompanhe, fiquem ligados aí, tá bom? Até!